Meu caro Dilson Barbosa, o nosso boa tarde. Boa tarde, Lelis. Tudo bom? Tudo bem? Essa manhã de hoje foi sacudida, né? Aliás, amanhã de ontem, de hoje, né? Mas continua sendo sacudida essa informação, essa notícia de Wagner. Eu, como todos vocês, né, acompanharam, eu só fiquei abismado com uma coisa. A TV Bahia, a Rede Bahia, foi privilegiada ali com a informação, não é sozinha, e o pessoal deitou e rolou, exclusiva, imagem exclusiva, reportagem exclusiva, em 3 pontos onde a operação Cartão Vermelho chegou, a TV chegou primeiro. Quer dizer, antes mesmo da polícia chegar, a TV já estava lá de plantão, os 3 locais que eu tenho conhecimento, que um foi a Fonte Nova, o outro local foi a governadoria e outro local foi a casa do governador. Ou seja, significa dizer que a operação vazou para uma única emissora de televisão. Se a Polícia Federal passou essa informação, não foi uma atitude, diríamos, republicana, deveria ter convidado toda a imprensa para dizer, olha, vai ter essa operação assim, assim, assado. Então vocês querem acompanhar, acompanhem. Muito bem tocado desse assunto. Ou então não diria nada, porque não é possível que a imprensa do jeito que ela arguta, né, com isso, por exemplo, se no primeiro momento e que teve a operação lá na Fonte Nova, o pessoal ia seguir aquela equipe para saber onde ia, mas não, as outras equipes separadas já tinha gente na televisão. Então eu achei isso extremamente indelicado, não é? E diríamos assim, injusto com os demais meios de comunicação, porque só a Rede Bahia teve o privilégio, nada contra o jornalismo, o furo jornalístico, mas ali convenhamos que estava tudo preparado para a Rede Bahia dar o furo. Qual o interesse disso? Não sei. Interesse político, porque a rede pertence ao o senhor Semineto, da família dele, que é o prefeito de Salvador, é um dos interessados, talvez até no debacle da oposição. Agora, quanto ao fato em si, que é a discussão, não é? É a discussão, a acusação de improbidade administrativa do ex-governador Jacques Wagner, aí é outra questão. A Polícia Federal diz que tem indícios de provas, o Wagner diz que não, que todo o processo foi aprovado pelo Tribunal de Contas, pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Tribunal de Contas da União, e que a PPP formalizada com uma empresa que administra a Fonte Nova foi tudo devidamente levado ao conhecimento, aprovação prévia dos tribunais de contas, de modo que, mas a Polícia Federal sustenta que tem provas concretas, provas robustas que estão no processo e que cabe agora, portanto, aos acusados se defenderem. Eu não vejo que, pelo que eu percebi hoje na política, não tem nenhum santo. Eu não boto a mão no fogo por ninguém. Nem por Wagner, nem por Lula, nem por ninguém. Eu não boto a mão no fogo. Se tem alguém com culpa no cartório, que pague. Que pague. Que se apure. O que nós achamos é que deve ser apurado com justiça para não haver injustiças e não haver exagero nas denúncias. Agora, quanto aos 82 milhões de Jacques Wagner, que Jacques Wagner teria se locupletado de 82 milhões, eu acho muito dinheiro para tanto, né? A delegada disse, não, mas aí com a correção, etc, o rombo total de 400 milhões, mas só Wagner teria se beneficiado em 82 milhões. Bom, aí é preciso realmente que se busque aí onde Wagner botou esses 82 milhões, de que forma foi, não sei, é uma incógnita, mas até então ele está sendo muito consistente. Eu estou achando ele muito seguro, né? Muito seguro, mas evidentemente que a gente não vai. Não pode duvidar, né? Nenhum político vai assumir que utilizou-se de recursos públicos. Quanto aos relógios, acharam 15 relógios. Ele disse: não, tem um relógio, eu gosto de relógio, eu coleciono relógio, dou relógio aos amigos, recebo relógio pra ele. E tem gente que. Pode ser um hobby. Tem gente que coleciona lá. Não, tem um Rolex ou dois, mas nos Rolex que dizem que ele diz que é relógio comum. Se for relógio comum, não tem nada de anormal, não é? Por exemplo, tem gente que tem coleção de carro, agora que é o carro Fusquinha,
Eu conheço o radialista Feira Santana que gosta de colecionar esse tipo não, de eu tenho um Fusca. Mas eu tenho um amigo que tem 6 ou 8 carros. Tudo carro Fusquinha, aquele carro antigo. Ele compra lá no Ferro Velho e depois sai restaurando. Um carro desse custa R$1.000, R$1.500. Depois ele gasta mais 2, 3 mil para recuperar. Mas é um gosto do indivíduo. Você vai dizer que o indivíduo desse tem uma coleção de... O cara tem uma fortuna em carro, não. Ele gosta de carro velho, de carro antigo. Tem pessoas que têm 50, 60 pares de sapatos. Que talvez valha mais do que os relógios. Eu não entro no meio da questão, né? Claro. Ele poderia ter tido um Rolex, 2 Rolex, mas eu acho que ele ter 15 Rolex também não seria lógico, né? Então ele diz, não, eu tinha 15 relógios, eu tenho 15 relógios sim, mas 15 relógios que eu compro aí em qualquer lugar, ou a sua me dão de presente, eu vou acumulando. Sabem que eu gosto de relógio, não é? Por exemplo, antigamente eu colecionava DVD, hoje eu nem coleciono. Lá em casa eu tenho mais ou menos uns 1000 DVDs. Naquela época eu tinha uma mania, alguém me dava um DVD, maravilhoso. Eu tenho lá uma coleção de DVD. E você pergunta, você vende sua coleção? Não. Se alguém chegar com 5 mil reais sua coleção, não leva. Se alguém chegar com 10 mil, não, porque eu gosto da coleção. Eu gosto daquele troço, não vale mais nada. Não serve mais pra nada, porque hoje é tudo no pendrive, tá tudo tudo aí no YouTube, os filmes todos, mas eu gosto do meu negócio. Eu gosto dos meus filmes lá de DVD, que não vale mais nada, mas na época eu comprei DVD até de 30, 40 reais, 50. Hoje, nem por R$1 você compra. Então é uma coisa muito subjetiva a questão dos relógios. O que eu acho é o seguinte, é que essas operações, no meu modo de ver, elas deveriam ser sigilosas. Sigilosas mesmo, sem a imprensa, e só depois que estiver tudo apurado, chama essa imprensa e aqui o resultado da apuração, o resultado que nós encontramos, mas esse negócio de chamar a imprensa antes para ir em operações, seja ela da Polícia Civil, seja da Polícia Federal, seja do Ministério Público, seja do Ser Comum, eu acho isso errado. E chamar em uma coletiva para a imprensa em geral. Em geral. Aí faça uma coletiva. E não especificar. Faça uma coletiva. Para mim, a falha que aconteceu com essa, no mais, a gente só tem que achar que hoje a Polícia Federal, a Justiça Federal, o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República estão prestando um grande serviço ao país. Porque são jovens, e outra coisa, Lélis. Verdade. São jovens, promotores jovens, juízes jovens, e que estão com ideias de reformar o país. Recuperar. Aí você pergunta, mas os antigos, sim, os antigos são de outra época, muitos juízes vieram ainda do regime militar, passaram por o regime coronelismo no país. Esses juízes também. E a mente cansada também. Esses juízes também cansaram, eles não vão reformar o país já com 60, 70 anos, 50, 60, com 30, 35 anos de magistratura. Eles já estão se aposentando, fizeram a parte dele, enfrentaram dificuldades, mas hoje as coisas mudaram e nós temos que acreditar que esses jovens juízes, promotores, eles têm uma responsabilidade muito grande e eles estão fazendo esse delegados, papel, né? Delegados, jovens, e eles estão fazendo essa reforma no país. Então nós temos que aplaudir. O que nós queremos, e que eu particularmente sou contra, é exagero. Aquele mise-en-scène de querer estar na televisão, querer estar no rádio, no jornal, na internet. Tem que ter equilíbrio, né? Aí quando eu vejo ministro do Supremo Tribunal Federal dando entrevista, dizendo o que é que vai fazer, isso não é coisa de ministro. Ministro fala nos autos. Juiz fala nos autos, a caneta dele é que tem força. Mas negócio de ir para televisão, para rádio, veja aí o ministro Gilmar Mendes, né? Todo dia no rádio, na televisão. É um negócio que não é para ministro de justiça. E justiça tem que ficar com a sua caneta na mão e decidir, nada de estar dando entrevista. E aparecer em rádio e televisão. Essa é a minha crítica dele. No resto, parabéns aí para as operações que estão sendo feitas até agora. Eu só espero que se apure, que não se condene antes de processar e de julgar. Muito bem. Seja com Wagner, seja com quem quiser. Agora, que a situação de Wagner tem 2 vieses aí. Primeiro, o Lula já disse que ele gostaria de Wagner ser o seu substituto se ele for preso. E vai ter a candidatura impugnada, não tem dúvida. Lula não vai ser candidato.
É candidato, mas não será a candidatura completada, não terá. E se Jacques Wagner sair candidato a presidente da República, ele não terá tempo de impugnar a candidatura dele, porque se ele for culpado, ser julgado em primeira instância, teria que haver um processo de julgamento de segunda instância que não daria tempo até a eleição. E depois, se ele eleito for presidente da República, fosse, por exemplo, teria imunidade parlamentar, imunidade como presidente de República. Então, pergunta aí, será que ele não seria vitimizado? Ele não se colocaria agora como uma vítima, como Lula está se julgando uma vítima desse processo todo, coitadinho, aquela coisa toda. Este é o grande problema, porque pode beneficiar Jacques Wagner, né? Pode até, se ele sair candidato, ou ao Senado, pode beneficiar ele. Se esse processo se alongar, porque o PT vai usar mais ou menos isso como argumento. Olha, gente, estamos sendo perseguidos. Já está usando, né? Está usando. Essa vai ser a mantra do PT, a mantra da oposição, a mantra da oposição ao governo. Entendeu? Então o problema é que eu acho que essa operação podia ter sido antes, que era desde 2013 que essas investigações estão andando. Essa operação já podia ter sido lançada antes. E nesse período pré-eleitoral é que acaba transformando o suposto culpado, na opinião pública, num coitadinho. Não é? Verdade. Esperaria depois da eleição para deflagrar, porque senão pode transformar a formiga no elefante. No elefante. Tá entendendo? Ele passa a ser vítima. Passa a ser vítima, o povo brasileiro, você sabe como é que é, né? E se Lula não puder ser e lançar ele chega forte. Não é isso? Não tenho a menor dúvida, ele chega forte. Então esse aqui é o problema, porque possivelmente esse seja o mote agora. Wagner, Lula já se pronunciou que o desejo sobre dele... o fato, não, sobre que deseja Wagner já, sim, publicamente ele já disse isso. Ele gostaria de ter o Galego, como ele chama, o Galego como seu substituto, não é? Se não der Jacques Wagner, Jacques não quisesse, ele seria o Haddad, Fernando Haddad, que foi prefeito de São Paulo, seria o plano B, seria. Mas a primeira opção é Jacques Wagner. Jacques Wagner falou em uma reunião que o desejo dele é ser candidato ao Senado. Mas veja bem, numa hora dessa, hoje, agora, a situação pode até ter um contorno diferente. Você acha que aí poderá vir um resultado, pode trazer um resultado positivo para ele, para a candidatura dele? Politicamente. É como eu estou colocando, dele se considerar vítima. Não tem o risco também disso prejudicar ele, não? Também. Eu estou dizendo, Léo, é uma situação, como dizia Vicente Mateus, uma faca de dois legumes, a gente chama uma faca de dois gumes, mas Vicente Mateus, o falecido presidente do Corinthians, chamava faca de dois legumes, corta dos dois lados. Porque pode beneficiar como pode prejudicar. E Baiaco do Bahia chamava como então? Baiaco do Bahia. Baiaco. Faca de dois legumes também, né? Também, né? Também. Baiaco é comigo ou semigo, o Bahia vai ganhar. Você está entendendo, meu caro Lélis Fernandes? Então, esse é o assunto do dia, assunto da semana. Da semana. E vai render o mês todo. Vai render um bocado. Bom, outra coisa, a Polícia Federal pediu a prisão de Jacques Wagner. Só que mas foi negado, né? Só que o tribunal não concedeu a prisão de Jacques Wagner. Aguardando aí. A prisão temporária ou preventiva de Jacques Wagner. Mas o juiz achou que não seria... Estava muito cedo. Não, que seria exagero no momento, né? Prender... Não tinha nada aprovado. E aí o estrago popular podia ser maior, né? Verdade. Não é verdade? Mas está aí. Então agora E essa confusão toda de Igor prato Canário, cheio pra mídia. O que você acha de Igor Canário aí? Tá tentando de qualquer jeito enfrentar a polícia e dizendo que é candidato a deputado federal. Você acha que isso vai crescer? Bota os seus passarinhos pra combater os canários aí. Você não tem aí o sabiá. Bota o sabiá pra brigar com o canário aí. Mas é arriscado, porque uma beliscada que o sabiá der, mata o canário. É perigoso. Lélis Fernandes. Um abraço.